tutorial e na aula de hoje vamos explicar mais um modificador bastante importante em Swift UI. Na aula passada nós vimos o modificador state e o binding, que servem para controlar os estados, quer seja local, no caso do state, e estados fora de uma view, manuseados por um componente Py ou uma view Py. Podemos utilizar o binding. Mas na aula de hoje vamos falar de outro modificador chamado published. Mas vamos dar uma olhada aqui na nossa estrutura de projeto. Nós temos o model, não é? Temos o fruits, que é uma view, e temos o view model. Para aqueles que são iniciantes, o que é que nós estamos a utilizar aqui? Nós estamos a utilizar uma arquitetura de software. Para quem não sabe, uma arquitetura de software serve para facilitar a manutenção do nosso projeto, serve também para que outros programadores que vierem a posterior trabalhar no projeto não tenham dificuldades em trabalhar no mesmo. Quer dizer, tem muitas vantagens em utilizar uma arquitetura de software, né? Mas de forma simples, facilita na manutenção, facilita que projetos bastante complexos ou extensos sejam fáceis de entender e dar manutenção no código. E o que nós estamos a utilizar aqui é o MVVM, que é o Model View Model, que é uma arquitetura que serve para separar a lógica de negócios da interface do usuário. Ou seja, o nosso model está separado da nossa view, ok? Mas usando o view model, o modelo MVVM, nós temos a facilidade de organização do código e também a reutilização de outros fatores como testes e permitir também atualizações relativas da interface, ou seja, nós podemos alterar a interface sem ter que mexer na nossa lógica de negócio. E nós temos o view model, que é responsável por interligar esses dois componentes, ok? E é aqui onde nós vamos trabalhar. Primeiro, nós temos uma classe fruits model que tem um array de fruits aqui, que são as frutas que nós queremos exibir nesta view que está aqui, ok? Se repararmos esta view que está aqui, tem uma lista de frutas. A priori, elas todas são iguais, mas nós vamos ver como podemos modificar isso chamando a partir de uma API. Então, olhando para o nosso view model, que vai pegar esses dados e transmitir a nossa view, que faz a comunicação entre o modelo e a nossa view, nós temos aqui um array de fruits e um método que simula a chamada API, que demos aqui um delay de 1.5 segundos para atualizar os dados, ok? Ele vai atualizar os dados aqui e vamos mostrar a nossa view. E como é que vamos utilizar este modificador? Mas antes de irmos para explicar o nosso modificador, nós temos aqui um weak self. Isto aqui é um pouco complicado para quem está a começar, porque tem a ver com vazamento de memória, tem também a ver com capturas do weak self. Então isto é muito complicado, precisamos de uma aula bem mais detalhada sobre estes dois elementos. De maneira simplificada, o weak self é utilizado para evitar ciclos de retenção em closures, ok? Prevenindo então o vazamento de memória, que é um dos problemas associados à programação, junto com memory safe e outros fatores aqui que não vamos entrar em muitos detalhes. Prontos, agora vamos começar a trabalhar. Para fazermos isso, nós precisamos criar aqui o nosso modificador, conforme fizemos nas aulas passadas. Nós utilizamos o state na aula passada e o binding. Aqui nós vamos utilizar o published, que é um modificador. O que significa published? Esse published significa que esta nossa variável fruit vai ser exposta fora deste nosso componente. E para tal, nós temos que conformar a nossa classe viewModel como um observable object. O que significa? Traduzindo para o português, observable object significa objeto observável, ou seja, nós vamos observar as mudanças desse objeto fora de fora deste componente que está aqui, em outro componente dentro da nossa view, nós vamos acompanhar as mudanças deste componente. E portanto, também vamos ter aqui um publisher, porque nós queremos saber se de facto a nossa variável se os dados já foram carregados ou não. Então esta variável vai ter a responsabilidade de controlar as modificações dentro do nosso fetch fruit
para mostrarmos os dados de maneira condicional ou para verificarmos, queremos fazer uma outra lógica de negócio dentro da nossa view. Então, aqui dentro o que vamos fazer, vamos dizer, esqueci de colocar isso, vamos chamar que o nosso self.isLoading vai receber um true. Ou seja, quando entramos aqui dentro, fazermos uma chamada ao fetch fruits, nós estamos a dizer que estamos a buscar dados. Logo, o nosso loading vai ficar como um true. E quando nós inserimos os dados, nós precisamos dizer que agora que a nossa chamada API já temos os dados, conforme simulamos aqui 1.5 segundos, vamos dizer que o nosso self.isLoading vai receber novamente false, ou seja, terminamos de fazer a busca, ok? A chamada, a requisição. Tivemos os dados e, portanto, o nosso loading já não está mais a processar. Então, nós temos aqui a primeira característica, published, que significa vamos publicar isto para fora, e a classe que nós estamos a trabalhar tem que estar conformada ao protocolo Observable Object. Agora, como é que vamos utilizar esses dados fora, não é? Como é que vamos utilizar na nossa view? Bem, aqui nós temos uma variável chamada numbers, mas aqui nós vamos mudar essa variável, vamos chamar de fruits, que vai ser do tipo fruits, mas vamos inicializar simplesmente com o nosso fruits model, ok? E aqui, como nós estamos a falar de uma variável que vai ser observada, então aqui nós temos que dizer que ela é do tipo state object, ok? Que ela é um objeto de estado. E acho que é tudo por aqui. Agora, quando nós queremos exibir a nossa lista, nós vamos chamar, desculpa, isso aqui por questões de boas práticas, não vamos utilizar fruit aqui, nós vamos utilizar VM, que significa view model, ou podemos escrever view model, ok? Fica bem mais prático nomearmos a nossa classe como deve ser. E aqui, meu Deus, meu teclado, mas vamos dar continuidade ao nosso tutorial, ok? Então, aqui é onde nós estamos na nossa lista. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos agora, em vez de chamar o nosso number, vamos chamar o nosso view model, ponto, o nosso array, que é o fruits, ok? E aqui nós vamos chamar fruits, que vai estar dentro daqui, e pronto. E aqui nós precisamos chamar a nossa fruta, e portanto vamos usar aqui uma interpolação, que vai ser o nosso fruit, ok? Fruit ponto name, I think so. Okay. Até aqui está tudo correto, mas para nós vermos os dados, porque de início o nosso view model, na nossa lógica de negócio, ele está vazio, ok? E para que ele esteja preenchido, nós precisamos chamar o nosso método, que é o fetch fruits, para atribuirmos os dados dentro da nossa variável fruit. Então é isso que nós vamos fazer aqui, vamos ter que ter um botão para resolver esse problema. Aqui diz que nossa initialize requires that fruit conforme to Hashable. Ok, o nosso modelo de dados, como nós estamos a fazer uma iteração, ele tem que obedecer o protocolo Hashable. Ok. Nós ao voltarmos aqui, vamos ver que a nossa view, o erro vai desaparecer. Perdão. Agora, nós precisamos também de termos aqui um botão e que tenha uma label, botão label, check it out with label, ok, ok, um botão com uma label, no problem by the way, vamos utilizar um botão com uma label e dentro deste label nós vamos ter aqui, o que é que vamos ter aqui? Vamos ter um texto que vai ter como responsabilidade buscar dados, e aqui quando clicarmos nesse botão vamos chamar nosso view model ponto fetch
Fetch fruits está mal escrito, nosso fetch fruits, eu vou retificar isso, fetch fruits. E vou aqui no nosso view model, vou modificar o nome deste método para fetch fruits. Alright. Vamos rodar isto para ver se temos aqui um problema. E that's right. O que é que nós precisamos fazer mais aqui? Queremos utilizar a nossa variável loading, mas por enquanto vamos ver se isto funciona. Buscar dados e voilà, está aqui os nossos dados. Mas o que é que nós precisamos fazer? Como demos um delay de 2 segundos, não é? Nós vamos utilizar aqui a nossa variável isLoading. Se ela estiver a processar, vamos mostrar um progress view, que é assim, perdão, que funciona if view model.isLoading, ou seja, se está a processar, nós queremos mostrar uma progress view. Se não, vamos mostrar a nossa querida lista. Ok, let's check it out if it's working. Buscar dados, processando e voilà. Bem, o design não é um dos melhores, mas é importante, é isso que nós queremos mostrar. Clica, processa 2 segundos, 1.5 segundos e voilà, funcionando perfeitamente. Então, basicamente é isso. Temos o nosso modelo, que é uma estrutura que tem que estar conformada com hashable, se nós vamos fazer uma iteração. Tem apenas um único elemento, que é o name, uma propriedade. Vamos no nosso view model, que é a lógica de negócio, e temos uma variável publisher, que vai mostrar as frutas afora, e temos aqui outra variável published, que é o isLoading, que vai mostrar se os dados estão processados ou não. E o nosso método, que podia ser facilmente uma chamada API, que busca os dados, atribui na nossa variável fruits e depois diz que o nosso loading acabou de processar. E aqui na nossa view, basicamente, nós temos uma lista que funciona em função dos dados que estão a ser passados na nossa view model. Ok? Na nossa lógica de negócio, basicamente é isto. O teclado está maluco hoje, mas pronto. Em suma é isso. Se você gostou desse tutorial, se inscreva no canal, compartilha, comenta e estamos juntos para uma próxima ocasião. Fui!